Olá, você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa sobre a regulamentação dos jogos de azar aqui no Brasil. Essa matéria está sendo discutida no Senado Federal, na Comissão de Desenvolvimento Regional. E o relator da matéria é o senador Wellington Fagundes, e é ele que conversa conosco agora sobre o assunto. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Essa discussão, ela volta a acontecer, ela está acesa em função dessa necessidade de novas fontes de arrecadação do governo. Esse é um mote que leva à discussão desse projeto, não é? Também é. Nós tivemos já 3 audiências com a presidente da República, onde estava presente os ministros Mercadante, o ministro Nelson Barbosa e também o ministro Levi e algumas lideranças partidárias do Senado. E foi provocado isso inicialmente, a presidente hesitou na primeira reunião, numa segunda, numa terceira. Os argumentos por que não discutir isso com a sociedade? Por que esse projeto tem que ficar como dogma? Por que esse assunto é tabu, né? Por que esse assunto é tabu? E, na verdade, não estamos tratando só de jogos de azar, é os jogos de um modo geral. Por exemplo, a questão do pôquer. É definido pelo Ministério do Esporte que o pôquer não é um jogo de azar, é um jogo de competência, de habilidade do jogador. Quem tiver mais habilidade, com certeza ele tem muito mais possibilidades de ganhar. E assim por diante, uma corrida de cavalo, né? A aposta numa corrida de cavalo, isso é azar? Ou é ali quem conhece daquela atividade que tem mais capacidade de investir naquilo, apostar naquilo. E assim por diante, outras tantas situações. Então, a discussão que se pretende com esse projeto de autoria do senador Ciro Nogueira, que está sob a nossa relatoria, é exatamente por voltar a discutir quais são os benefícios e quais são também os malefícios do projeto. Porque quando fala em jogo... Da regulamentação, né? Da regulamentação. Quando a gente fala em jogo, a gente sabe que para algumas pessoas que têm um comportamento compulsivo, o jogo tem um outro significado, né? É esse tipo de critério, quando se fala em risco, que a comissão reflete a respeito? Que vamos refletir, que queremos refletir, né? Então, agora, essa semana... também, como você colocou, a questão da arrecadação e a evasão de divisas é importante, porque nós temos uma costa brasileira aqui com 8 mil quilômetros, aí os navios estão aí, os brasileiros indo lá. É um clássico isso, né? É clássico, assim como também temos em países vizinhos ou até em outros países, e o Brasil é um dos países que os brasileiros levam muito recurso para fora, exatamente em função dos jogos, que poderia gerar emprego aqui no estado, além também da clandestinidade que existe. E a clandestinidade leva o quê? Normalmente um controle de pessoas ou de grupos que não tem controle da sociedade, não tem controle do Estado. A atividade é controlada paralelamente. Paralelamente. Né, aí isso leva, então, à questão do narcotráfico e outras tantas situações. Então, o que a gente quer, na verdade, como relator do processo, do projeto, eu quero aqui dizer que é o seguinte, eu quero discutir com a sociedade. Eu não tenho, inclusive, opinião formada de que forma nós devemos regulamentar os jogos no Brasil. Até porque eu não sou um jogador. Não gosto, não participo não sei jogar nada, não tem isso na minha cultura. Por exemplo, já fui em cassinos, conhecer, não me atrai o jogo, eu individualmente, então para mim não é uma solução individual, eu estou procurando uma solução para o país. Não atende um interesse, uma vontade pessoal, né? É outra perspectiva do debate. Inclusive, nos jogos oficiais que tem no Brasil, a Loto, fazer a sua fezinha, como muitos dizem, eu não faço. Então, porque não me atrai isso, não tem entendeu? Apelo. Não tem apelo para mim, mas eu sei que para muitos tem. Por exemplo, eu já visitei bingos no Brasil quando era legal, e a gente vê lá, conversar com as pessoas que vão, que frequentam, muitos aposentados, pessoas de idade. Agora, você falou da compulsividade. Neste caso, existe, inclusive, em alguns países, que a pessoa pode se autodeclarar compulsivo e que num cadastro que é perfeitamente possível ser feito, essa pessoa não pode. A casa não pode permitir que essa pessoa faça lá a sua compulsividade. Inclusive, a casa pode ser penalizada. Então, eu acho que se a gente faz tudo com regra bem feita, oficializado, a tendência é ser melhor para todos. A clandestinidade não resolve para ninguém. Aliás, resolve
principalmente para alguns grupos. Para quem já está na clandestinidade. E para alguns grupos, e quem está na clandestinidade está fora da lei. Estando fora da lei, isso não é bom. O país não arrecada imposto e ainda leva a outras situações que nos traz muita preocupação, que é principalmente o controle de uma forma irregular e sem controle da polícia, do Estado, que pode levar, aí sim, a fazer com que pessoas que sem regra nenhuma, na compulsividade, possam inclusive perder tudo que tem. Verdade. Senador, o senhor disse que ainda não tem uma opinião formada e que está construindo a sua opinião justamente no trabalho da relatoria. E como é que o senhor pretende fazer esse trabalho? O senhor já apresentou requerimento na comissão solicitando uma audiência pública. Né? Exatamente. Isso foi uma iniciativa minha, mas, claro, a comissão agora nós vamos começar a trabalhar com outros parlamentares que também irão propor outras discussões. Esse primeiro requerimento, que já está aprovado, ele convida, então, o Instituto Brasileiro do Jogo Legal, o representante do Ministério Público Federal, né, que é importante, também um representante do programa ambulatorial do jogo do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Já deve entrar o tema da compulsão aí, com certeza. E a nossa intenção é exatamente provocar isso. Certo. Nós queremos ouvir a todos. E também o Ciro Batelli, que é empresário e ex-vice-presidente do Caesars Palace em Las Vegas. Interessante também. Ou seja, a gente quer tentar colocar todas as partes. E amanhã vamos convidar a sociedade. E esse debate ele tem que ser forte, presente, mas não podemos permitir o radicalismo. Certo. Não é porque eu não jogo que eu tenho que dizer que não posso permitir que não exista nada no Brasil. Vamos regulamentar e eu tenho certeza que esse é o caminho. E se for o caso, até a gente fazer um plebiscito, fazer um referendo. Nesse caso, eu acho que um plebiscito seria o mais correto. Mas, de qualquer forma, o Congresso Nacional, ele tem a competência para isso. Nós temos a Câmara dos Deputados com uma representação popular, né, de acordo com o número de habitantes, e aqui no Senado tem a representação dos estados, ou seja, todos os estados aqui no Senado temos 3 senadores, ou seja, vamos olhar de uma visão ampla do país, no desenvolvimento regional, quais são os benefícios que isso possa trazer também. O ruim é a gente ter evasão de divisas como a gente tem hoje. E o ruim é ter hoje a clandestinidade. Então, essa discussão eu acho que ela vai ser acalorada, é normal, e aí a gente vai então, e eu espero que toda a imprensa participe disso, todos os setores da sociedade. Agora, não podemos ter o radicalismo. Por isso que eu fico tranquilo como relator, porque se eu fosse um jogador, que eu gostasse disso, eu poderia ter o meu radicalismo, não tem que ter. Eu não estou dizendo que tem que ter, eu penso que tem que regulamentar, que eu penso que é o melhor caminho. Pelo menos que a sociedade tem que enfrentar o tema, não é? Que haja o debate. Olha, a pior coisa é aquilo que existe, né? E as pessoas fecham os olhos, né? Então, é a mesma coisa de uma família, em casa, o pai, a mãe tem a obrigação de cuidar dos seus filhos e saber o que está acontecendo na casa. Com certeza. País é da mesma forma, né? Esses dias, nós estávamos num outro debate, um outro parlamentar questionou que ele entende que não tem que ter nada de jogo, inclusive aquilo que é hoje legalizado, como é o caso dos jogos dirigidos pela Caixa Econômica Federal. Nossa, essa é uma posição bem radical. Aí é muito radical, então eu acho que não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que a gente tem que ver os benefícios e tentar cercar os malefícios. E para isso olha, essa decisão do Brasil foi em 46. Né? O mundo mudou, a modernidade existe, hoje a tecnologia, então as pessoas daqui do computador estão jogando lá em outros países, né? Então não pode aqui, faz em outros países. Não precisa ser presencial mais. Não precisa mais ser presencial. Verdade. Então tudo isso é forma de evasão de divisa que praticamente o Estado não tem condições de proibir. É quase impossível proibir. Então vamos regulamentar aquilo que é possível e que não gera a criminalidade. Senador, como é que vai ser a tramitação desse projeto? Ele é terminativo na comissão, ele passa por outras, ele vai ter que vir a plenário? Bom, na verdade, esse projeto está aqui na casa já há algum tempo, e questionário, quem quer relatar, quem pode relatar, quem tem coragem de relatar. Eu acho que nós aqui, os parlamentares, não tem assunto que pode ser tabu. Né? A função de um relator é exatamente estar ali discutindo com a sociedade.
Então, esse é o meu papel. Então, quando aceitei a relatoria desse projeto na Comissão de Desenvolvimento Urbano, foi exatamente para a gente ter a oportunidade de provocar esse debate amplo. Esse debate, um projeto desse não pode ser aprovado no afogadilho. Uhum. Não pode ser porque eu quero, vamos fazer amanhã, porque isso não é uma decisão da presidente. E aí eu quero, inclusive, aqui colocar de forma muito clara, a presidente, inclusive, ela hesitou. Foram os parlamentares que convenceu que esse assunto tem que ser discutido. Eu não sei, não conversei, não perguntei isso para a presidente se ela joga, eu acho que nem joga também, entendeu? Mas a sociedade, grande parte da sociedade, fazem isso, igrejas fazem bingos, a igreja fazem promoções, enfim, isso é corriqueiro, né? E aí daqui a pouco uma igreja pode ser condenada porque fez um bingo e aquilo pode ser criticado. Eu acho por uma lacuna de lei que não regulamenta, né? Uma lacuna de lei que não regulamenta. Então, eu estou tranquilo nesse aspecto, porque eu espero que a sociedade possa participar, discutir com calma, passando pela Comissão de Desenvolvimento Regional, ela pode e deve ainda tramitar em outras comissões. Tem a possibilidade até, se fosse o caso, a gente montar uma comissão especial. Agora o senador Renan criou uma comissão que vários assuntos estão sendo discutidos. O Agenda Brasil. Do Agenda Brasil, inclusive já teve uma requisição desse projeto, que eu não concordo, porque as comissões temáticas da casa, ela existe exatamente para discutir. E esse assunto não pode, ao meu ver, ser um assunto aprovado no afogadilho. Tá certo. Só com a única visão de que é para arrecadar. Não, nós temos que fazer para o bem da população. Claro, se puder arrecadar e parte desse recurso puder fomentar principalmente a área social do país, né? Hoje o país está com dificuldade nos programas sociais porque não tem recurso. Se esses recursos puderem contribuir, aí a avaliação é que aproximadamente de 15 a 20 bilhões pode ser arrecadado por ano com a regulamentação, ou seja, com o Estado controlando aquilo que o Estado hoje não controla. Bom, a gente está com o tempo esgotado, encerrando, infelizmente, a nossa entrevista por aqui e abrindo o convite, reiterando para que o senhor venha ao argumento trazer notícias de como é que se desenvolve essa relatoria, como é que amadurece o debate na comissão. Assim espero que a gente possa, de forma bastante forte, discutir, até acalorada pode ser, só não pode ser radicalizada. É isso aí, senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, agradeço a sua atenção. Lembrando que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado por uma ligação gratuita, 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, endereço eletrônico, senado.leg.br/TV. Até a próxima.